Na Obra, com Casa Design. Oferecimento Casa Design, loja referência em revestimentos e comprometimento com a obra do início ao fim. Apoio UIDEV Studio e Sierra Móveis. Olá pessoal, estamos começando mais um Na Obra com a Casa Design e a nossa convidada de hoje é a Magda Riba. Magda, seja muito bem-vinda ao Na Obra. É muito legal, muito especial ter você aqui. A gente está numa casa maravilhosa aqui em Rio dos Cedros. A gente estava ali fora curtindo um pouquinho a vista, deu uma adiantada aqui. E a ideia hoje é ser um pouquinho diferente, como sempre na obra, mas a gente vai cozinhar, que é uma coisa que a gente gosta bastante, né, Magda? E aí, para fazer essa conversa, não poderia ser de outra forma, né? Então, fica à vontade aí. Guilherme, quero te agradecer o convite. Quando você me convidou, eu já prontamente falei, então a gente vai fazer na obra e você vai cozinhar, né? Porque você é um cozinheiro maravilhoso. Te coloquei nessa fria e eu, claro, eu vou ficar aqui conversando e você vai cozinhar. Não, vamos lá. Vamos começar tomando um vinhozinho, então? Bora, pode, por favor. Obrigada. Então, Magda, vamos conversar um pouquinho sobre a... Eu gosto bastante de ouvir as histórias, né? Tchim. Conta pra gente um pouco sobre... Que eu sei que tu não nasceu nesse ramo de arquitetura, construção, design de interiores. Como é que começou essa tua paixão por esse negócio? Então, na verdade, a minha paixão, Guilherme, desde sempre, desde quando eu era mais nova. Só que eu, como eu te falei, eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen. Então, eu estou em Blumenau há 28 anos. E lá, quando eu morava lá, quando eu era mais nova, o meu sonho era ser arquiteta. Porém, já tinha esse sonho. Porém, não tinha condição financeira. Meus pais, muito simples. Meu pai era metalúrgico, minha mãe dona de casa. Então, eu via as minhas amigas ricas indo para fora, Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria. Elas iam estudar e eu não tinha essa condição. E aquilo ficou para trás. Não tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, fazer o melhor com o que a gente tem hoje. E o que eu tinha hoje não era muita coisa. Então eu vim para Blumenau em 1997. Meu filho tinha 3 aninhos, eu tinha 23 anos. Para te ter uma noção, a condição que eu vim para Blumenau, eu não tinha dinheiro. Quem me trouxe foi um amigo nosso que tinha um caminhão, que colocou o pouco de mudança que eu tinha na minha casa. Eu morava numa kitnet de 25 metros quadrados. Então, assim, eu tinha um roupeiro que fazia divisão com uma cortina, que fazia divisão também para cozinha, mas a minha kitnet era a mais linda do prédio. E coloquei aquilo tudo em cima de um caminhão e vim para Blumenau. A prefeitura na época pagou o diesel. Não é porque é pequeno e simples que precisa ser bagunçado. Desarrumado, né? Não precisa ter nosso toque, né? Isso, então já desde a época eu já gostava disso. E vim para Blumenau de carona, eu e meu filho viemos para Blumenau e começamos a vida aqui. E no primeiro momento eu tive 20 anos no mercado financeiro, então eu trabalhei no banco, em alguns bancos, e sempre trabalhei com os clientes alta renda. Tá? Eu terminei minha carreira em 2011, quando eu casei, eu já estava atendendo daí as pessoas jurídicas, né? Eu já tinha tido essa experiência e foi bem difícil eu conseguir sair do banco, eles não me deram a conta, eles queriam que eu assumisse a agência, que eu subisse, mas eu não era mais para mim. Na época eu casei, eu fiz esse acordo com meu marido, fui cuidar dos nossos filhos, só que 2 anos em casa não deu muito certo. Porque eu gosto, né, da coisa. Daí eu fui fazer um curso de design. Fui assim, sinceramente te falando, fui para ter um hobby. Porque até então meu marido também não queria muito que eu, né, assumisse. Não era o combinado. Não era o combinado, que eu assumisse um compromisso. Só que assim, cara. Mas quem segura a Magda, né? Eu não consigo, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Sim. E daí ali eu fiz o curso de designer, comecei a ter o meu escritório em casa, atendia os meus clientes daí do banco, começaram a me procurar, meus amigos, eu comecei a fazer. Cara, no primeiro ano, assim, eu já tinha 7 projetos de apartamentos inteiros. E eu não sei dizer não, e desafio pra mim não existe. Sim. Não, daqui que eu faço, e eu faço. E tava te aproximando e alcançando o sonho que tu Eu queria, tinha. e eu muito realizada, muito feliz.
Muito, 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 muito feliz. E assim, ó, e eu não queria crescer muito, só que o crescimento veio. Não tinha como eu não crescer. Então eu montei meu escritório, comprei a sala, montei, contratei. Aí eu fui ser empreendedora na arquitetura, né? Então contratei as arquitetas, comecei a fazer projetos arquitetônicos e de designer, projetos grandes. Eu lembro que em 2019 eu fiz uma loja de 800 metros quadrados lá em Rio do Sul. Foi um desafio muito grande, mas eu não digo não. Fiz 3 pós-graduação, eu fiz light designer, fiz projetos comerciais e neuroarquitetura. Legal, também foi se especializar para... A arquitetura vem evoluindo muito, né? Não só mais a parte da beleza em si, claro, escolher coisa bonita, ver coisa bonita, todo mundo quer, mas como é que isso funciona, né? Seja numa casa ou mesmo num ambiente comercial, né? Magda, eu vou botar um foguinho aqui pra gente... fazer o nosso almoço, né, Guilherme? Afinal, foi pra isso que tu veio, né? Isso aí. Pra acertar a boquinha aqui. É isso aí. Como tu falou ali, Guilherme, pra mim a arquitetura é muito mais sobre o usuário do que sobre a arquitetura em si, porque a minha forma de projetar sempre foi a partir das pessoas. Eu sempre respeitei muito o gosto do cliente, sabe? Então, hoje eu não posso te dizer que eu tenho um estilo meu próprio, eu tenho o meu gosto, mas eu procuro respeitar muito o que o cliente quer. A gente percebe, né? Lá na Casa Design também a gente tem a oportunidade de estar em todo tipo de obra, todo tipo de bolso também, isso. E a gente consegue perceber assim essas nuances do estilo da pessoa, mas os profissionais que a gente acaba trabalhando recorrentemente, a gente percebe que tem esse entendimento do que o cliente quer, deseja, da questão da funcionalidade, para aquela família funcionar, vamos dizer assim, isso. Mas a gente consegue ver alguns traços que como se fosse uma assinatura do artista, né? Isso, tem uma pegadinha ou outra que a gente deixa, né? Mas, em resumo, no meu caso, é mais sobre isso, né? E você falou ali do bolso do cliente, então eu trabalho muito alto padrão. Meus clientes todos são alto padrão, só que alguns estão dispostos a investir mais e outros não. Sim. Então, você tem que ter também essa questão de saber adequar esse orçamento para fazer o melhor com aquilo que ele tem e não criar um embate, né, no meio da obra. Sim, a obra tem que começar e tem que terminar, né? Magda, a gente tá num lugar muito legal, né? O caminho aqui para Rio dos Cedros já é muito bacana, mas chegar nesse espaço aqui que você ajudou a construir, né? Não construir, mas construir e ajustar. Sim. Tem uma história bem particular essa casa. Vamos começar a contar um pouquinho dessa história, então? Bora lá. Esse foi um dos motivos que eu quis que fosse aqui, porque a gente está no meio da obra, finalizamos quase que 100% interiores e a galera está trabalhando a todo vapor ali fora. E os clientes, eles já vêm para cá e já vão curtindo. Então, eles... Mas fala uma coisa, desculpa te cortar. É normal assim ficar porque aqui dentro já está tudo certo, né? Inclusive estamos aqui já com a mão na massa. Lá fora ainda faltam os ajustes. Geralmente o final é sempre a área externa, né? A área externa se termina dentro, porque daí a partir do momento que fica pronto aqui, você já vai entrando com interiores, questão de cronograma, enquanto eles finalizam lá fora, né? Normalmente a gente faz assim na obra. Então, agora eles estão finalizando, tem quadra de beach tênis, vai ter quadra de beach tênis. Eu jurava que era uma piscina. Não. Quando eu bati o olho assim rapidinho, eu jurava que era uma piscina. A casa não vai ter piscina, a casa vai ter uma jacuzzi. Nem precisa também, né? Olha aqui, nós estamos na beira do rio, né? Na beira da represa. E essa casa aqui eles compraram para eles curtir e para investimento. Então, quando eles procuraram já é clientes, amigos, acho que é o 3º, 4º projeto que eu faço com eles. A ideia era reformar a casa, ampliar ela para colocar para aluguel. Então, assim, é para eles ter retorno sobre esse investimento também. Legal. Então, em princípio, vai ser um final de semana, eles curtem, e 3 eles vão liberar para aluguel. E a gente vinha conversando e eu falando com eles que seria muito importante a gente fazer uma casa um pouco diferente do que tem aqui em Rio dos Cedros. Uma casa mais aconchegante, com os acabamentos mais superiores, entregar uma casa com uma experiência. A minha cliente, ela já gosta de ter os cantinhos dela para curtir, então a gente pensou juntas e muitas coisas eles vieram trazendo conforme a obra ia acontecendo. Então tem a parte do deck que a gente preservou. Era uma casa de 3 suítes, a gente fez 8 suítes, ampliamos ela.
8 suítes. 8 suítes. Então, assim, Quantas pessoas comporta na casa hoje, se a gente 25 fosse... pessoas. 25 25 pessoas. Então, você pode vir com o teu filho, vai ter a cama juntinho ali no quarto, Aham. colchões de altíssimo padrão. Então, é assim, aquele cliente que já está acostumado com o alto padrão dele, na casa dele, e vai querer vir passar um final de semana em Rio dos Cedros, ele tem que ter pelo menos um conforto parecido. Exato. Não dá para baixar o padrão, vamos dizer assim, né? Porque senão a experiência não é legal. Exato. Você não dorme bem, você não tem, né, aquele aconchego. Então, assim, cabeceiras estofadas, sabe, colchão legal, os banheiros são primorosos. Eu já dei uma espiadinha ali em Sim, cima, né? Estava te mostrando. Os chuveiros também são a gás, né? Tudo com água quente, né? Então, aí a gente tem a churrasqueira, que é gigantesca ali, tem lareira, fornos, eletros também foram escolhidos. Ó, você está cozinhando num mega fogão. Assim, Maravilhoso. Né? Então, essa ilha também com Nossa. fogão a lenha. super bem equipada também de panelas e frigideiras. Isso, super bem equipado. Então, esse é o diferencial da casa. Legal. Manter um alto padrão, então com um investimento ok, né? Então nada muito além, mas sim, foi priorizado essas questões da tua vivência aqui, a tua experiência tem que ser diferenciada. As banquetas, enfim, tudo foi pensado. Mas assim, já existia como comentou, já existia uma construção pré-existente. Isso. Conta assim um pouquinho, o pessoal gosta de saber, beleza, agora tá tudo lindo, maravilhoso, mas o pessoal gosta de saber às vezes de algum perrengue, alguma coisa assim que vocês tenham passado. Tem alguma história um pouquinho mais peculiar assim para contar pra gente? Eu acho que eu não acompanhei a obra em si. Essa obra específica eu não acompanhei. Eu não gerenciei. Eu fiz algumas assessorias no decorrer da obra, porque os clientes, eles já fazem as obras anteriores já foram assim. Aham. Normalmente, assim, 90% dos meus projetos eu gerencio. Essa em especial não, mas a gente ouviu muito falar. Por exemplo, um dia que choveu muito, eles estavam mexendo no barro aqui em cima. Aqui atrás estavam mexendo no barro e tinha um acesso pela área ali do acesso Kids, ali do espaço Kids, e começou a entrar aquela água toda aqui para dentro. Sorte que eles estavam aqui dentro. Sim, então assim, ó, isso vai acontecendo muito BO. Obra, o que mais tem é BO, né? Acontece, né? Acontece, total. E a gente estava conversando antes também, foi feito, tiveram um cuidado, uma preocupação também com a parte de reutilização das madeiras, coisas que já tinha aqui na casa. Achei bem interessante isso também. A casa, ela tinha um estilo e alguma personalidade da antiga moradona, que era japonesa, né? Uhum. Então a gente reutilizou muita madeira. Tiramos de um dos lugares, colocamos para outros. O deck aqui fora é maravilhoso. Agora a gente falta pintar, recuperar ele e ampliamos um pouquinho a parte onde vai a parte da jacuzzi, lá onde tem o pôr do sol, que depois nós vamos lá finalizar. Sim, vamos lá. Para tomar um vinhozinho lá, muito gostoso. E tudo que pode ser reutilizado, a gente reutilizou as aberturas, algumas a gente fez nova, que não deu para reaproveitar, mas o máximo que deu a gente fez. Legal. Eu percebi que tem uma rampa gigante aqui também descendo ali pro rio. O pessoal que tem jet ski, às vezes um barco menor de pesca, vai conseguir acessar aqui também. Né? Isso foi uma preocupação também, um cuidado, né? Para fazer essa rampa para dentro da represa. Aí tem escada e tem a rampa. Então a pessoa que vem para cá, que quer curtir com jet ski, é muito fácil. Tudo foi pensado. Então, bom, a casa tem vários itens de conforto, né? São 8 suítes, as camas com colchões de alto padrão, chuveiro a gás, enfim, para o pessoal ficar bem, uma cozinha maravilhosa que a gente está aqui, à vista. Tem outros itens, outras entregas que a casa tem. Tem alguma mais peculiar? O que mais vai ter aqui na casa? Olha, a gente vai ter até um pomar. Vai ter um pomar. A gente vai estar plantando, e acho que semana que vem a grama, eles começam a plantar as árvores. Que legal. Hoje o pessoal tá fazendo ali um balanço maravilhoso. Então, instagramável aqui é o lugar, sabe? Legal. É muito. Então, muitas coisas especiais, justamente para quê? Para a experiência, sabe? Porque eu acho que hoje só ter um espaço por ter,
Às vezes não faz sentido, né? Então você criar essas experiências é o que vai te tornando diferente. Sim. Né? Não, depois a gente vai colocar tenho certeza que o link. pessoal vai ficar curioso, a gente bota o link depois para o pessoal poder Isso. ver mais fotos, Isso. ou mesmo reservar, né? Sunset House. Sunset House. Isso. O nome já tem. Vamos descobrir por que já, né? Então tá. Magda, tu estás agora numa mudança de... Não mudança porque tu vai manter o teu escritório. Sim. Mas estás num novo desafio também, que eu percebo que, né, ao longo da tua história tinha esse teu sonho da arquitetura, veio fazendo o que era preciso ser feito para atingir o objetivo. Agora eu atingi o objetivo e te conhecendo eu sei que tu quer que outras pessoas, ou poder oportunizar para que outras pessoas também possam trilhar um caminho de sucesso. Conta um pouquinho aí o que está rolando. Então, assim, Guilherme, na verdade, essa vontade veio a partir do metade do ano passado, de tanta obra que a gente executa e gerencia, é aquela dor, né? A gente sofre muito na obra. O fornecedor sofre muito na obra. Né? Então, é profissional, fornecedor e principalmente o cliente sofre muito na obra. Então, eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar esse mercado a transformar esses fornecedores, né? A transformar esse momento da obra, não ser um desespero total, né? Então eu criei um método, na verdade é consultoria em algumas empresas e mentoria em algumas outras empresas, que é o quê? É essa experiência da entrega, sabe? Por quê? O cliente está lá, recebeu o apartamento, para ele efetivamente vai começar a obra dele. E ele está com a expectativa altíssima. Aí chega a marcenaria para montar. A partir da marcenaria, se a marcenaria não acontecer, meu amigo, nada mais vai acontecer. Aí fica atrasando, que atrasa o marceneiro, que atrasa a marmoraria, que atrasa o cara da vidraçaria, e ali começa o cliente naquele vucu-vucu ali no meio, começa o nível de estresse dele a subir. O nível de estresse dele vai lá em cima, aí a gente começa a ficar estressado também, e a experiência da entrega, o que era para ser lindo, maravilhoso, vira muitas vezes desgosto, sabe? Porque a gente acaba, principalmente no nosso ramo, né? Nesse ramo da construção civil, da arquitetura, a gente lida o tempo inteiro com a expectativa das pessoas, e o que a gente não quer é que os nossos clientes tenham as expectativas frustradas. E eu penso que vocês, ainda que são os profissionais que acabam tendo já alguns fornecedores que são da confiança, que acabam indicando, depois chega lá na obra e não é executado ao contento, né? Como é que a gente fica daí? Né? É porque a gente acaba indicando para o cliente vai... Não, se ela está indicando é porque o cara é bom. Aí tu vai lá, o cara até pode ser bom, mas se o cara não tem método... Se o cara não tem organização, sabe? Desde quando ele sai, algumas consultorias eu já dou dentro da fábrica, dentro da empresa, porque tá lá dentro, sabe? Até a ponta, que eu falo que a entrega, as pessoas têm que estar treinadas, as pessoas têm que ter o cuidado com a coisa do cliente, com a obra, como se portar, como eles se relacionam entre eles dentro da obra. Então eu criei essa mentoria justamente para melhorar essa experiência e estou tendo uns resultados maravilhosos. Estou muito feliz, estou muito feliz. Já tem algum case que pode contar pra gente? Eu tenho o Fauro, né, meu amigo Fauro, que também eu gosto dele, que eu sempre falo assim, primeiro, quando eu faço essa reunião de diagnóstico, eu quero perceber se a pessoa quer mesmo fazer diferença. Tem que ter um empresário, tem que estar disposto. Tem que estar disposto, né? A mudar, a se abrir, a receber as nossas... tudo que a gente for falar para ele, faz aqui, faz ali. Ele tem que chamar de intervenção? Alguma intervenção que a gente acha que seja adequado para ele. E que nem eu falo para eles, quando eu vou e converso com os funcionários, não é uma pessoa que começou ontem, estou 12 anos no mercado. Eu comecei dentro das marcenarias para aprender como é que fazia, para aprender como é que detalhava. Eu sempre fui essa pessoa que eu fui buscar conhecimento dentro da onde estava acontecendo as coisas. Então, assim, eu não vou saber fazer um móvel, óbvio.
mas eu sei o que pode ser melhorado. Em questão de qualidade, padrão, tem que ter padrão, qualidade tem que ter padrão, entrega tem que ter padrão. Depois que tu padroniza, que tu tem todo ali o checklist, não tem como dar errado. Na verdade, isso que tu tá falando tem muito a ver com gestão mesmo, né? Gestão. Porque às vezes a empresa, ela já tem um nome legal no mercado, ela já tem um posicionamento bacana, às vezes nem tanto, mas às vezes se destaca pela qualidade, mas poderia ser melhor, né? Poderia ser mais melhor. organizado, mais, às vezes até questão da própria rentabilidade, da lucratividade, né? Baseada nos processos. Total. E quem vem de banco sabe muito bem como é que funciona isso. Nossa, Né? muito, muito. É o que eu falo para eles, gente, tempo é dinheiro, vocês têm que ter esse método certinho, correndo. Prevenir, tipo assim, vai para a obra, aí chegou lá porque o arquiteto não detalhou que tinha um perfil de LED. Vamos aprender a ler projeto luminotécnico? Então eu estou ensinando eles a ler projeto luminotécnico, que pode acontecer no nosso escritório, você está lá detalhando e às vezes passa, gente. É muito projeto, é muito detalhe, pode passar. Você já previu ali, mas aqui no projeto luminotécnico tem um perfil e não está detalhado nesse móvel. Liga para o arquiteto e já pergunta. Não espere para a obra montar o móvel, para o arquiteto chegar lá, mas aqui tinha LED. Aí você vai lá e diz, mas não estava no projeto. Prevê BOs. Antevê os problemas, né? Isso. Porque daí tu imagina, tu vai lá, tira o móvel, leva pra marcenaria, corta de novo, traz o móvel de volta. Olha quanto tempo você perdeu, olha quanto dinheiro você perdeu. Não, e fora que quando tu começa a ter esse tipo de problema, começa a gerar uma certa animosidade no relacionamento. Total. Tanto com os profissionais quanto com os clientes. E a gente não pode deixar chegar no ponto de questionar a competência, vamos dizer assim, da empresa, né? Sim. Isso é bem sério, bem grave, né? Sim. E aí eu tô também com algumas marmorarias, serralherias, aí tem alguns profissionais também que estão me procurando, mas é bem poucos eu vou atender em relação a profissionais, sabe? Porque não dá para atender todo mundo, sabe? Então, alguns pontos eu analiso o que faz sentido para mim, o que eu vou conseguir realmente ajudar. Não é só pelo dinheiro, não é só por dizer que está fazendo alguma coisa. Eu acho que para mim tudo tem que fazer sentido, sabe? O ROI tem que ser rápido. Eu cobro muito, o ROI tem que ser rápido. É 6 meses, tem que dar. Em princípio, são 6 meses de mentoria e consultoria 1 ano. Porque daí em consultoria eu vou um pouco mais a fundo. Entendi, aprofunda um pouco mais. Isso, eu vou para a área de vendas, eu vou no posicionamento do dono da empresa, a gente também trabalha toda essa parte. Eu vou com as lideranças dentro das empresas, que às vezes o próprio proprietário, ele não sabe. Ele era alguém que fazia algo, só sabia fazer aquilo, cresceu. Às vezes herdou o negócio entendeu? Do pai. Ou sei lá, e tá tocando. E não entende de gestão. Então eu vou ver como é que tá essa gestão. E descentralizar para as coisas acontecerem, sabe? Aí eu vou entender como é que tá o financeiro, eu vou entender a área comercial. Aí eu passo um pente fino bem legal. E tá sendo maravilhoso. Legal, e assim, pra gente até aproveitar para divulgar essa nova fase, essa nova etapa, né, na tua carreira. Quais são as etapas, assim, quem ficar interessado, assim, o que a pessoa vai ter contato, o que ela vai poder... Claro, já falou em linhas gerais, assim, mas se a gente tivesse que apresentar um escopo, assim, qual que seria o escopo dessa consultoria ou mentoria, né? Isso, assim, ó, não existe algo certinho. Tá? Porque cada caso é um caso. Então eu vou analisar e nós vamos personalizar vamos supor, para a tua empresa. Tá? Então nós vamos entender ali sobre os teus processos de entrega, como é que é teus processos de finalização, entendeu? Se for isso, não, Magda, eu quero uma consultoria, então nós vamos para dentro da empresa, como é que tá? Quem são os teus líderes? Como é que tu tá posicionado no mercado? Como é que tá o teu branding? Como é que tá a tua comunicação? Sabe? Então, daí a gente vai indo já para marketing, vamos entender vendas, como é que tá o teu relacionamento com os arquitetos, que eu tenho um bom relacionamento no meio, que eu acho isso muito importante para quem trabalha com arquitetura, você ser respeitado pelos teus colegas. E quando a gente, né, até posso falar pela Casa Design, assim, né, a gente, para você atender os profissionais, né, desse segmento de arte e decor, vamos chamar assim, você tem que estar preparado, né? E nem toda empresa está preparada ou sabe como lidar, como se comunicar, que valor que eu tenho que oferecer, né? O que faz diferença para esses profissionais. E eu acho que com essa tua consultoria,
as empresas podem dar uma acelerada nesse processo, né? Dá uma diferença, Guilherme, assim, você entender que, assim, da mesma forma que a gente atende o cliente alto padrão, o arquiteto também é um cliente alto padrão. E você também tem que personalizar o atendimento para um, para outro. Um vai saber mais, um é mais rápido no atendimento, um já sabe o que quer. O outro está começando, o outro tem mais insegurança. Você tem que também ter essa venda construtiva para o arquiteto, não só para o cliente final. Então, muitas vezes o arquiteto, ele precisa do respaldo da loja. Então, ele precisa que alguém esteja disposto a atender ele da forma que ele precisa. Então, assim, se tu vê, são várias, né? A gente vai por vários caminhos. Então, mas assim, os arquitetos, normalmente, né, a gente ouve falar, mas eu não consigo entrar em tal arquiteto, o cara, porque ele se sente seguro onde ele está. Então, vamos criar estratégias que você vai começar, vai tentar fazer uma conexão. Eu falo muito, venda é conexão. Venda de alto padrão é conexão. Então, Magda, porque tu fez, né? 12 anos de escritório, bombou várias premiações. Por quê? Porque eu tinha uma conexão já, eu tinha um relacionamento com os meus clientes. Eles confiavam, né? Sim. E é isso que me trouxe. E agora eu vou mudar um pouco e vou levar também. E esse negócio da confiança é tão interessante porque os teus clientes que te acompanharam quando tu fez essa virada para o escritório, quando saiu do banco, né, e montou o escritório, foram os teus clientes que eram do banco, que não tem nada a ver, vamos dizer assim, né, mas pela confiança, bom, onde a Magda vai e decide fazer, dá certo, então eu vou junto, né? Não, deixa eu te contar só um exemplo. Por exemplo, quando eu saí, eu trabalhei na Unicred, eu trabalhei uns 4 anos na Unicred, saí da Unicred e fui para o Banco Real, e eu tinha lá minha carteira de clientes de médicos. Então, assim, o meu atendimento sempre foi muito assim, servir. Eu tô pronta para servir. Eu olhava a conta dele, se estava estourado, se tinha dinheiro, eu aplicava. Cara, eu ia buscar de salto alto, brincão, socialzinha, eu ia buscar dinheiro. Eu tinha meta de investimento. Sim. Tem dinheirinho aí para mim? Eles guardavam, a cada 15 dias eu ia lá, buscava, depositava. Sim. Eu saí da Unicred, eu fui pro Real. Eu cheguei na segunda-feira para trabalhar. Em uma semana, as secretárias dos médicos, os médicos ligavam para saber em qual agência que eu estava. Cadê a Magda? Porque quando eu estava lá na Unicred, por ética, eu não podia dizer que eu estava saindo, ia para tal lugar, o senhor vai abrir conta comigo. Em 3 meses, eu montei uma carteira de 60 clientes alto padrão. Eu não dava conta. Não dá. Aí fui case de sucesso no banco. O que aconteceu? Por quê? Porque eles se sentiam cuidados. Eu realmente fazia pelo melhor para eles. Não ficava empurrando coisas. Às vezes a gente precisava jogar limpo, porque esse banco é uma loucura. Tem meta? Não tem. Doutor, me ajuda com preciso fechar minha meta, agora eu preciso que tu me ajude. Mas eu era sincera. Sim. Mas eu já fazia o melhor plano, se tu fizer aqui vai ser legal. Então eu sempre tive esse ponto, assim. Então foi o que me permitiu chegar até aqui. É realmente me preocupar com o outro. Porque se você faz pelo dinheiro, só por fazer, isso não sustenta. Claro que acaba sendo, né, pelo dinheiro, a gente quer ter uma remuneração, quer ter uma vida legal. Isso é uma consequência, é uma consequência, né? A gente não pode deixar que isso seja o único impulsionador das coisas que a gente faz, né? Deixa eu empurrar. A gente não falou ainda, mas eu vou... Fala. O pessoal deve estar assistindo ali, deve estar... Fala enquanto eu bebo. O que a gente vai inventar aqui, né? Hoje é um purê de batata baroa com raiz forte. A gente vai fazer um molho de cogumelos aqui. Maravilhoso. Cogumelo Porto Belo. E vamos fazer uns medalhõezinhos de filé. E tu tá muito chique com essas panelas Le Creuset, né, querido? Né? Viu? Tamo... Muito bem recebido. Muito bem recebido. E vamos agora, vai fazer uma fumacinha aqui, mas... Faz. E capricha que os nossos clientes vão almoçar com a gente hoje. Pois é, os clientes estão aqui, né? Estão aqui na casa, chamei junto. Isso é um bom sinal, né? Com certeza. É um bom sinal. Conseguir almoçar com os clientes depois de uma obra é sempre um bom sinal. Sempre bom. Nem sempre a gente consegue, né? Mas na maioria das vezes, eu sempre faço um open house com eles, assim, sabe? Ou eu volto, eles montam um jantarzinho, ou eu vou cozinhar.
quando dão essa abertura, né? Sim. Então, assim, ó, eu tenho essa leveza, né, Guilherme? Eu quero levar na leveza, eu não tenho aquele estresse, eu não sou uma pessoa muito, assim, não é que eu não seja séria, né? Mas eu sou mais expansiva, né? A gente até estava brincando ontem, né, combinando, enfim, da gravação, e tem uma frase que até era essa frase na verdade, foi uma vez uma palestra do jornalista Mário Mota, foi o âncora do Jornal do Almoço por muitos anos lá em Florianópolis, e ele falava que a seriedade não é sinônimo de sisudez, né? Tu não precisa ser sisudo não quer dizer que você é sério, né? E para ser sério não precisa ser sisudo. Então, acho que é uma coisa que eu acho que a gente tem bastante em comum, que é tentar levar dessa forma leve, assim, coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Se a gente puder trazer para o trabalho também, tornar isso uma coisa divertida, por que não, né? Com certeza. Eu não consigo imaginar a pessoa tendo duas faces. Eu acho que não, como a gente estava até falando sobre isso, né? A pessoa não sustenta, né? Sim, chega uma hora que a máscara vai cair, vamos dizer assim, né? E daí não é porque a pessoa é mais alegre que ela é menos responsável, né? Bom, a gente terminou por causa da parte técnica aqui, a gente terminou de fritar. Não é porque deu errado, não, deu tudo óbvio, vai mudar na frente. Por causa do barulho, gente, da coifa. A gente já levou os medalhões para para finalizar no forno, por ele estar pronto também. E Magda, eu queria ainda mais um pouquinho sobre o assunto. Eu gosto dessa parte de consultoria também, já fiz algumas para Casa Design, né? Já fiz também, já prestei consultoria também, principalmente na parte de vendas, que é onde vem a minha formação. E o que tu tens para dizer assim para os empresários? A gente não tem como não falar desse assunto. Nosso mercado, né? Às vezes está mais em alta, às vezes está mais em baixa, mas a gente percebe que algumas empresas parece que estão sempre bem, independente do que acontece no mercado, né? Na tua visão, o que faz essas empresas terem um sucesso inabalável, vamos dizer assim? Na verdade, eles já têm toda a parte de gestão organizada. Eles já têm os processos definidos dentro da empresa, o que facilita muito. Então, assim, já tem o checklist. Aqui funciona assim, aqui funciona assado. A pessoa já sabe como é que funciona o financeiro. Ele já tem noção da margem, do que ele pode, do que ele não pode. Ele já entende que ele tem que investir em marketing, né? Ele já está posicionado. E o posicionamento não é só rede social. Ele já está posicionado, ele já está preparado para atender aquele público que ele quer atender. Né? Então, ele já tem a marca, ele já tem o branding, ele já tem a área comercial, né? Ele tem o pós-venda, ele tem tudo já mapeado. Sempre tem o que melhorar, mas é isso que diferencia de uma para outra que não tem nada ou muito pouco, achando que só um Instagram bonito vai resolver a vida. E não é sobre Instagram. Instagram também é uma pontinha do que tem que resolver na vida dele dentro da empresa. Eu brinco que o nosso mercado ele não aceita desaforo, né? Porque o discurso pode ser bonito, né? Pode ser pessoas extremamente agradáveis, sabem vender, produtos bons, mas a entrega ela sempre é quando passa a régua, vamos dizer assim, né? Na última linha lá, beleza, como é que foi a entrega? É o que fica. É o que fica, né? É o cartão de visitas. E semana passada eu fiz um treinamento também para os marceneiros, entregadores, montadores, que eu falo assim, a montagem, quem está dentro da obra é o cartão de visita. Então é de lá para cá. É o que o cliente vai perceber. É entrega, foi entregue no prazo, como é que foi essa experiência dentro da obra, né? E como é que foi a comunicação com a empresa, como é que vai ser daqui para frente. Você vai voltar lá, oferecer algo a mais depois da entrega? Ou não, acabou, vai sumir, e é o que era, é o que temos. Não, deu BO, não, eu tô aqui, vamos resolver. Rápido, tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Não tem como ser diferente. Algumas empresas reclamam muito porque tá difícil mão de obra, porque, né, tudo tá difícil e demora, e aí acaba que a empresa passa, às vezes, num determinado momento por alguma dificuldade, uma perda da qualidade. Agora, tu como consultora e como profissional, talvez
que tu teria para dizer para essas empresas? Como é que faz para resgatar uma crise de imagem, uma crise de identidade, assim? É o que eu falo para eles, assim, a tua empresa, o teu funcionário, ele tem que amar trabalhar na tua empresa. Não é sobre salário que a gente está falando. A gente está falando sobre os benefícios que ele tem para trabalhar lá. Né? Não é só sobre um lugar bonito ou um lugar de descompressão para ele poder ter no almoço. Não é sobre isso. Você tem que ter também qual é o valor da empresa. O que você está criando para manter aquele funcionário que realmente vale a pena manter. Então, tu tem a imagem interna. Uhum. O que a tua empresa é de diferente da outra, que por R$100, R$200, ele não vai sair daqui e vai para lá, né? Então, é isso que tu tem que criar, é esse valor com as tuas pessoas internas. Ah, não tem mão de obra e todo mundo quer mão de obra pronta, ninguém quer treinar. Eu falo, cara, tem que treinar, pega o carinha novo, treina, mostra pra ele, mostra que através do trabalho dele ele vai ter muitos sonhos. O cara tá lá, mas o meu funcionário ele quer ficar lá no Tigrinho, o outro lá veio, trabalhou, não era a pessoa certa, gente. Não era a pessoa certa. Enquanto os empresários não entenderem que alguém vai ter que treinar esse povo, alguém vai ter que se dispor a treinar, a criar algum método dentro da empresa que, falta montador. Alguém vai ter que ensinar alguém a ser montador. E admitir que vai acontecer um custo, né? Vai ocorrer um custo. Uma demora até ele ficar pronto. Erros, né? Vai em algum determinado momento, esse gerenciamento é muito complicado, mas tem que enfrentar. Eu vejo que talvez as que têm mais sucesso hoje foram as que enfrentaram esse desafio, né? Com certeza. Então, assim, aquela ilusão do trabalho fácil, claro, hoje está tendendo a prejudicar um pouco, né? Isso. Então, mas o que a tua empresa realmente oferece para ele sair desse movimento de ser acomodado, né? Uhum. Então, mostrar os sonhos, tu quer realizar teus sonhos, aqui tu tem isso, né? Tu pode fazer carreira dentro da empresa, sabe? Mostrar algo a mais, ter uma profissão. Eu acho que é tentar resgatar um pouco isso, porque uma das coisas assim que eu também tento fazer na Casa Design, converso com outros empresários também, eu não quero que os nossos instaladores se posicionem como, né, aquele jargão que é o peão de obra, tampouco que eles se comportem como tal. Isso. Então essa parte da gente treinar não só a parte técnica da execução da instalação dos materiais, dos revestimentos, mas também a parte comportamental, né? E tanto que os nossos instaladores, eles são constantemente assediados. Então é isso que eu falo. Hoje você está aprendiz, mas você tem que ter que lá na tua visão de longo prazo, você vai ser o melhor naquilo. E você vai ser valorizado por isso, porque o mercado valoriza. Gente, o salário do marceneiro, o salário do montador, dos teus instaladores, com certeza, são diferenciados. Esse assunto é até interessante, talvez a gente tentar, eu sei que com tecnologia, com tudo, a tendência é que as pessoas não queiram mais um trabalho pesado. Né? Então também quando a gente pensa em carregar caixa, poeira, saco de massa e tal, sujeira de cola, né? Sim. As pessoas não querem, talvez, passar por isso, até porque é um peão, porque é não sei o quê, mas na verdade tem os peões aí que estão ganhando mais do que dinheiro. Muito profissional. Colocador de porcelanato. Diploma e etc, né? O cara que coloca porcelanato perfeito, o cliente paga. E aí ele vem bonitinho, arrumadinho, ele não precisa vir vestido de peão. Até porque... Por ali já começa a imagem dele. Até porque fazer bem feito da primeira vez sempre é mais barato, né? Com certeza, com certeza. Então, quem está se diferenciando estão se tornando raros, e esses raros estão dominando o mercado, e esses raros estão fazendo o bolso deles encher. E aí chega no ponto, eu já precisei contratar, inclusive, para reforma e tal, o cara cobra o quanto ele quer. E as pessoas pagam. Pagam porque o cliente valoriza. Quando tem valor, é isso que eu falo, quando tem valor e esse valor é percebido, o cliente investe. O cliente investe, justamente porque ele investiu num material caríssimo, ele quer alguém
com competência para fazer. E ele sabe que aquele cara, ele tem ferramenta. Não é porque ele só sabe colocar lá. Ele tem ferramenta diferenciada, ele investiu no conhecimento dele. Então, é isso que eu falo. Não é só preço por ser caro. Outra coisa que eu falo, todo mundo quer atender alto padrão, né? Para ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais. Mas a maioria não está preparada para atender alto padrão. Aí, quando o cliente alto padrão cobra pelo serviço, o cliente é chato. O cliente é isso, o cliente é aquilo. Sabe? Então é isso que eu falo, quer atender alto padrão, meu amor? Vamos nos preparar para atender alto padrão, que não é... E é na base que se faz o alto padrão, não no discurso, né? É isso aí, é isso aí. Ó, estamos tomando um vinho alto padrão, um almoço alto padrão, num fogão alto padrão, com uma panela alto padrão. É sobre isso. É sobre isso. Uma experiência maravilhosa. Uma casa maravilhosa também, né? Com experiência. Como é que é esse processo? É experiência. É isso aí, a gente tem que curtir. É isso aí. Né? A experiência tem que ser leve. Vai ter o dia do BO, mas vai ter o dia da gente comemorar. Não vai ser tudo perfeito sempre, né? Mas a forma como a gente está preparado para resolver que também faz a diferença. É isso aí. Mária, tá ficando pronto ali, acho que nós vamos servir. Lá, que o cheiro tá, entendeu? O pessoal deve estar curioso aí, vamos empratar e aí a gente mostra e serve e finaliza. Tá bom. Tá bom? Show. Te dei uma adiantadinha aqui, vamos finalizar agora. O cheiro tá maravilhoso. Tá bom o cheirinho? Muito. Ó a corzinha desse... Essa é a batata baroa, né? Batata baroa. Bom. Esse Guilherme arrasa. Aí a gente vai colocar um medalhãozinho aqui em cima, assim. Agora entra o molhinho de Cogumelos. Vai ficar aqui. Tá Deixa eu lindo. apoiar ele aqui. Um pouquinho aqui do molho. Olha o capricho. Aí. E agora, para finalizar, um verdinho. Opa! Aí. Lindo. Maravilhoso. Aí, ó. Maravilhoso. Magda, primeiro minha convidada. Agora vamos lá. Agora vamos para os Lindíssimo. próximos. Obrigado, Magda, pela participação. Vamos almoçar agora com os nossos convidados. Bora lá. Obrigado. Muito sucesso na tua carreira, como sempre. Obrigado, Tudo que tu Guilherme. faz sempre com muito carinho, com muita dedicação. Verdade. Que te dão todo o sucesso que tu tem. Obrigada. Eu que agradeço, né? Você vir lá de Blumenau até aqui. Obrigado pelo convite, muito honrada, né? Me senti muito especial. E sucesso para ti também. Obrigado. Para nós. Que esse podcast arrase sempre com várias pessoas legais Obrigado. aqui para você. Tô trazendo os melhores. Show, me achei agora. Um brinde, tchim-tchim, sucesso. Até a próxima. Até. Magda. Valeu. Queria fazer um convite, quem ainda não nos segue, o nosso Instagram é Na Obra Pod, é o Instagram do nosso podcast, um projeto da Casa Design, onde a gente entrevista os grandes nomes aí da Arquidecor aqui da nossa região, da construção civil. Então se liguem aí no nosso canal no YouTube também e não deixem de nos seguir, não percam nenhum episódio. Conto com vocês. Na Obra com Casa Design. Oferecimento Casa Design, loja referência em revestimentos e comprometimento com a obra do início ao fim. Apoio UIDEV Studio e Sierra Móveis.